Você já se perguntou qual é o verdadeiro segredo dos lançamentos que faturam múltiplos 7, 8 dígitos e por que muitos negócios digitais não conseguem passar da primeira fase de crescimento? O nosso convidado hoje sabe exatamente o que separa um lançamento qualquer de um projeto que realmente vira um negócio escalável e lucrativo. Ele é estrategista por trás de lançamentos que somam mais de 50 milhões em faturamento, sócio do Ícaro de Carvalho e já atuou em projetos gigantes do mercado digital que nós vamos falar aqui hoje. Nesse episódio você vai entender quais são os pilares para tirar o seu projeto do zero e, mais do que isso, como estruturar um negócio digital sustentável, seja você alguém iniciante, no meio do caminho ou alguém que já fatura alto e quer escalar. É a busca pelo próximo hack, pela próxima fórmula, pela formulinha de engajamento que vai trazer um resultado XYZ e a pessoa esquece de estudar o que é base. Geralmente no começo o que mais acontece é isso, é você sendo o gargalo do próprio negócio e muitas vezes quebrando a própria empresa porque você não entende que se você não consegue olhar para a estratégia, se está só no operacional, você está fadado a ficar só no operacional para sempre com esse risco aí de ruína muito grande. A métrica que mais importa, que o Vinhas adora falar, é o LPC, né? Quanto que você leva para casa. Não importa se eu tô faturando 50 milhões e colocando 500 mil no bolso. Se você puder focar só em uma coisa no seu negócio, foca no seu produto, na entrega. Isso é o melhor marketing que você pode fazer pela sua marca. A gente vê muito um movimento no digital do cara querendo vender a qualquer custo e entregando um produto horrível, né? Eu sou muito da lógica de, cara, venda um produto excepcional e você vai conseguir se manter no mercado. Meu nome é Yuri Branco e o Hotmartcast começa agora. Olha aí, bem-vindo. Valeu. Sempre bom trazer gente que a gente já tem ali uma certa intimidade, que já conversa no dia a dia, trocentos eventos de marketing envolvido. Antes de entrar em todas as temáticas que a gente citou ali na abertura, que nós vamos entrar, é de praxe, aqui tem dia que eu gosto de falar umas palavras meio diferentes para parecer que sou inteligente. É de praxe. Vou fazer também. A gente dá um presentinho, um mimo para as pessoas que assistem um podcast, mas que não só assistem, né? Que deixam um melhor comentário. E eu sei que você separou um presente especial para quem deixar o melhor comentário aqui no episódio do YouTube. Eu vou dar para quem fizer o melhor comentário uma consultoria comigo. É uma consultoria de negócios, então tem justamente a ver com essa intenção que você falou no começo de... Independente do momento do negócio, seja ele começando, no meio do caminho ou de forma mais avançada ali, é 1 hora comigo ouvindo as questões principais do negócio e trazendo direcionamento para destravar. Geralmente são pequenas alavancas que vão conseguir trazer um excelente resultado ali depois. Então é isso, 1 hora de consultoria comigo para a gente destravar os pontos do negócio que podem estar impedindo o crescimento. Maravilha, assim... Eu sou suspeito para falar porque, gente, o Yuri ele não é só estrategista dele mesmo. Ele já atuou como estrategista em inúmeros lançamentos que eu sei. Já esteve ali presente e está presente em rodas de conversas de muita gente que está rodando estratégia. Então, é um camarada que tem repertório. E aproveitando, primeira pergunta aqui. O que você acha que a maioria das pessoas que entram no digital ainda não entendeu sobre o que faz um negócio só faturar ou faz ele crescer de uma forma inteligente? Uma pergunta complexa, eu acho que são sempre muitas variáveis, mas cada vez mais o que eu vejo que trava negócios no crescimento, e agora com a minha mentoria eu consigo ter até um contato mais próximo para perceber isso mesmo, não ter fundamento. Então é a busca pelo próximo hack, pela próxima fórmula, pela formulinha de engajamento que vai trazer um resultado XYZ e a pessoa esquece de estudar o que é base. Então é construir bem esse fundamento, é a lógica de uma casa que sem fundação ela não se alicerça, você não consegue passar para um próximo nível. Então eu peguei, por exemplo, alguns mentorados que estavam lá assim, faturando 1, 2 milhões ano e não conseguiam passar disso, e a partir do momento que a gente fala, cara, vamos olhar para os fundamentos de novo? Vamos ver como que você está construindo aí a sua narrativa, como que está copy, como que está tráfego. E a gente pegava vários pontos que pequenos ajustes fizeram a pessoa passar de 3, 4 milhões ano, mais ou menos, de faturamento. Quase dobrar o negócio em 8 meses. Então, para mim, o basilar dentro do marketing digital é volta para arroz com feijão, que possivelmente você está pecando em coisas básicas. Não fica querendo inventar modinha o tempo todo. É claro que a dinâmica do digital faz com que a gente precise se atualizar o tempo todo, mas se você entende o fundamento, você consegue entender o porquê daquilo e aplicar aquilo no seu negócio também.
Então, E eu acho que até de certa forma, na hora que a gente olha para o fundamento, você volta para as questões que fazem você gostar de empreender naquilo, né? Porque, cara, a gente conhece, sei lá, centenas de creators, centenas, talvez até milhares. E sempre tem uma galera que tá cansada, né, cara? E quando você vê a pessoa que tá cansada, normalmente ela já não tá mais fazendo nada do que ela gosta. exatamente. E ela parou de fazer as coisas que ela queria fazer lá no começo e ela nem percebeu o porquê. Sim, sim. E você pega, por exemplo, hoje a gente acho que é algo que exemplifica muito bem, né? Se você pegar como que eu faço para um Reels ter resultado, eu preciso ter um gancho, e aí eu preciso ter, sei lá o que, a identificação e o conteúdo e tal. Cara, se você for ver AIDA, que é um dos frameworks que a gente usa no marketing digital, foi criado em 1890 para revista, para jornal. Se você for pegar livros antigos, eles tinham o conceito de gancho igualzinho, né? Você pega um Memórias Póstumas, eu não vou saber parafrasear, mas ele começa lá falando que estava dedicando o livro ao verme que roeu a carne dele. Você fala, meu... Chama a atenção de mercado. Fala, quero continuar a ler esse livro. Ou seja, é um fundamento, basicamente, que vem lá de trás. Primeiro marqueteiro digital do Brasil. Não é, mas é também. Sim. Memórias trends ou viralizáveis de Brás Cubas. Exatamente. Não, mas, cara, é real. Esse negócio do fundamento... Beleza, a gente sempre cai naquele clichê do óbvio precisa ser dito, só que acho que é um negócio que a gente tem que refazer o tempo todo, que é, pô, por que eu tô fazendo o que eu tô fazendo, né, cara? Porque senão, se é só pelo faturamento, chega uma hora que para de fazer sentido e você vira só mais um no meio do mercado fazendo aquela coisa de sempre. Aí a gente falou de fundamento, que é um negócio que faz toda a diferença uma coisa que faz toda a diferença entre a pessoa crescer, ou ficar estagnada, ou chegar num platô ali. Depois disso, o que você acha que é o principal erro quem está empreendendo no digital? Cara, eu acho que quando a gente chega num certo ponto de um faturamento já mais consistente, eu diria ali, sei lá, 1 milhão ano, talvez por volta disso, é não olhar para as próximas competências que precisam ser aprendidas, que é gestão de negócio e gestão de time. Então, eu vejo muita empresa grande no digital, inclusive, que não tem uma estruturação para olhar para plano de carreira, para desenvolvimento dos colaboradores, para cultura empresarial, para como que ele consegue fazer com que a empresa tenha um melhor resultado de uma maneira mais estruturada mesmo. Então, eu faço até essa comparação. Eu falo que assim, o estrategista iniciante, ele tem que aprofundar muito em copy e tráfego, ele tem que ser generalista, ele tem que entender de tudo um pouco, mas copy e tráfego ele precisa dominar. Depois que ele dominar isso, aí ele vai chegar nesse estágio de 1 milhão, mais ou menos, faturamento ano, um pouco mais, um pouco menos. Aí ele tem que estudar gestão de time e gestão de empresa. Vamos fazer OKR, KPI, aquela parada chata. É a parte chata. As pessoas não gostam de fazer, mas tem que fazer. E tem muito a ver também com o digital ser... Eu falo muito que o digital ele ainda é amador em vários aspectos. Então, é algo que qualquer empresa do offline maior, mais estruturada teria, e você vê empresas gigantes do digital sem. É que a gente está muito acostumado com a coisa explosiva, né? E não com a coisa linear, assim. Que o linear é chato, entre aspas. Assim. É chato, mas é isso. A criança faz o que quer, o adulto faz o que precisa, né? Você vai ter que fazer a coisa chata em alguns momentos. Cara, esse negócio do número chato é porque, assim, você tem que olhar para os dados chatos para saber onde está o crescimento, né? Igual você falou, pô, tem que saber de copy, tem que saber de tráfego. E essa é a parte legal do marketing, é a parte glamorizável, né? Que você fala, putz, eu fiz um criativo absurdo. Ninguém olha e fala assim, nossa, eu fiz um relatório, ó... Criei umas OKRs aqui, essas KPIs tirando ficaram maravilhosas. Lá que a gente conhece da Whitley. Sim, tem uns doidos de dados que tem muito tesão nisso. Mas assim, essa parte de análise de dados, ela é impreterível também. Então, a análise de dados, inclusive, é uma coisa que a gente vê um hype hoje em dia que não tinha 2, 3 anos atrás. Porque a gente também está vendo as margens caírem cada vez mais, enfim. Então, acho que o próximo passo ele vai ser muito nessa linha de profissionalização das empresas, colocar... Eu trago minha experiência pessoal um pouco nisso, né? Eu tinha uma agência que tinha 3 funcionários e caí numa empresa de 30 colaboradores do dia para a noite, né? Fui lançar o Jerônimo Temel com o Vinhas. Cara, eu falei, se eu não for para esse lugar da administração, gestão de time, gestão empresarial, eu vou penar aqui. E depois as empresas foram ficando cada vez maiores e aí eu precisei me aprofundar nisso. E hoje eu vejo o quanto fez diferença nos negócios que eu atuei, ter esse conhecimento que eu fui meio que aprendendo na marra, lendo, estudando, enfim. Você comentou agora uma questão sobre as margens estarem caindo. Deve ser a realidade que acontece com muita gente. Na sua visão, Yuri, o que você acha que faz, no momento atual, muitos negócios terem uma margem mais apertada? Essa é uma coisa. E qual que é o remédio para isso?
Eu acho que as margens mais apertadas, elas vão continuar acontecendo cada vez mais, conforme o mercado vá crescendo, porque são mais pessoas entrando, mais concorrência, o leilão vai sempre subir no Facebook, a gente vê isso acontecendo cada vez mais. Não tem como fugir disso, conforme o mercado vai se profissionalizando. Mas você também tem duas possibilidades, de duas uma. Ou eu entendo que eu vou crescer muito minha empresa e aí eu estou aceitando essa lógica, ou eu vou manter minha empresa pequena, sem ter um faturamento de dezenas de milhões, mas conseguindo colocar muito dinheiro no bolso, né? Porque aí essa é uma das coisas também do digital. A métrica que mais importa, que o Vinhas adora falar, é o LPC, né? Quanto que você leva para casa. Não importa se eu estou faturando 50 milhões e colocando 500 mil no bolso. É isso, assim, acho que as margens elas vão continuar ficando cada vez mais apertadas, e aí, por isso que entender do arroz com feijão, do básico bem feito, você vai conseguindo entender como que eu consigo otimizar campanhas e tudo mais. Obviamente tem estratégias específicas que também vão te trazer um pouco mais de segurança, por isso a gente vê uma guinada hoje, todo mundo fazendo funil, né? Acabei de colocar um funil do Ícaro, a gente implementou recentemente também, mas, enfim, acho que é basicamente isso. Cara, é tão real o que você falou, eu tava dando uma consultoria um dia desses aqui pela empresa, e é um caso que, assim, a galera recebe lá 6.900, 7.000 leads por mês, em um nicho bem específico, cara, é um micro nicho, assim. Talvez não tão micro, porque tem 7.000 leads por mês. Aí os caras conseguem converter entre 100 a 300 vendas. E eu perguntei, tá, e os outros aí, 6.700 leads, vocês estão fazendo o quê? Eles, nada. Eu falei, então você não tem um problema de escala. Você nem tá sentindo essa dor, né? E é isso que a gente vê no digital. Antigamente, 2018, eu pagava 1 centavo, 10 centavos no lead. Eu deixava todo mundo lá na mesa, né? Tá tudo certo. Hoje, cada vez mais, por isso que todas essas coisas estão chegando com mais força. Então, time de vendas não existia 3 anos atrás. É uma coisa que o digital trouxe como se fosse revolucionário, que todas as empresas... Tá aí desde sempre. Quando o Machado de Assis fez o lançamento dele. Exatamente. Por quê? Porque as margens estão ficando menores, então eu tenho que aproveitar melhor a lista que eu consegui trazer. Análise de dados, a mesma coisa. A gente poderia estar fazendo isso há muito tempo. Inclusive, o digital é o lugar mais fácil para a gente fazer isso. A grande vantagem nossa. Exatamente. E agora que as pessoas estão colocando mais energia nisso, justamente porque como que eu consigo trazer um lead mais qualificado, como que eu consigo aproveitar toda a base, como que eu consigo pensar em LTV e vender para a mesma pessoa outros produtos, enfim. Então, a gente tem que... entender que o mercado cada vez mais vai se profissionalizando por conta das margens que estão caindo também, né? Não, e faz parte do jogo. Tipo assim, cara, dono de padaria vai ter, sei lá, 2% de margem, sabe? Então, assim, a gente tá num negócio que ele é alta recompensa e baixo risco. Margens pequenas de 30%, você fala, nossa. Tá difícil. Cara, vamos pensar num cenário aqui. Por que eu te fiz essa pergunta das margens, né? Tem muita gente que consome aqui o nosso material, aproximadamente 8 bilhões de pessoas. Não, mas assim, tem uma galera bem interessante que consome a gente no YouTube, nas redes de áudio, que tá ali no, eu faço um lançamento, não faço, não faço. Mas estão dizendo que tá mais difícil que nunca. Todo mercado fica mais difícil que nunca. E aí, uma coisa que a gente já preparou aqui é que a pessoa, ela tem que saber que as margens já não são mais como antigamente, mas ainda assim é um negócio que vai trazer grande rentabilidade para ela. Dito isso, o que mais uma pessoa que está começando a fazer os próprios lançamentos ou vender o próprio produto ou serviço ali online tem que estruturar no negócio dela para ela sofrer o mínimo possível? Tá começando ali, às vezes, tipo assim, você e sua esposa iniciando um negócio. Sim. Eu acho que apesar das margens estarem encolhendo, é super importante ter a clareza de que a gente tem dos melhores negócios possíveis, que é o digital. Assim, eu não tenho barreira de entrada, né? O Ícaro teve uma loja de material de construção que ele quebrou e ele teve que colocar, acho que 200, 300 mil para poder abrir a loja. Caraca. Enfim, então a gente tem uma barreira de entrada que ela é mínima. O que acontece? No começo, primeiro que você vai estudar muito, aí copy, tráfego, enfim, aprender as habilidades básicas para você conseguir colocar esses projetos para rodar. A partir do momento que você começa a ter um resultado consistente, o que acontece é que você se torna o próprio gargalo do negócio. Então, eu não consigo escalar porque eu estou dando conta de todas as frentes ao mesmo tempo e aí eu não estou conseguindo delegar, não estou sabendo o que fazer. Então, o primeiro passo que eu fiz na agência lá no começo e que é o que eu oriento para os meus mentorados também é, cara, vamos lá, vamos parar para fazer um exercício que é simples de ser feito, mas que ele vai te trazer clareza, que é o exercício do farol, que é aquele exercício que você pega todo dia, você anota todas as tarefas que você está fazendo no dia, quanto tempo você gasta com cada tarefa e
você vai fazer isso ao longo de uma semana. Chegando no final da semana, você vai entender quanto tempo você está gastando para cada área da empresa, mais ou menos. E aí você tem duas coisas muito boas que você pode fazer com esse exercício. A primeira delas é, eu vou conseguir agrupar tarefas similares, e isso otimiza a minha produtividade depois, porque eu não fico pulando de tarefa em tarefa, então você agrupa elas em blocos de tempo na sua agenda. Mas a segunda é entender, cara, o que está me tomando mais tempo que eu posso delegar? Então, quando eu fiz esse exercício a primeira vez, deu lá que eu tinha, sei lá, 10 horas que eu gastava por semana com copy, 7 horas com gestão de projeto. E aí a parte de copy eu falei, eu não vou delegar isso agora, porque eu não vou conseguir contratar um bom copy, é algo difícil. Então eu vou contratar alguém para fazer gestão de projeto. Pronto, foi a primeira pessoa que eu trouxe para a empresa e aí me tirou 7 horas pelo menos por semana para eu olhar mais para a estratégia, para eu conseguir pensar em outras ações para o negócio crescer. Então geralmente no começo o que mais acontece é isso, é você sendo o gargalo do próprio negócio e muitas vezes quebrando a própria empresa, porque você não entende que se você não consegue olhar para a estratégia, você está só no operacional, você está fadado a ficar só no operacional para sempre com esse risco aí de ruína muito grande. Né? Sim. E, cara, é muito doido, porque rodar um lançamento, ou até um perpétuo mesmo, são tantas tarefas que é muito fácil de ser engolido. Eu não tinha noção disso até eu ir para o mercado, empreender também, fazer lançamento. Aí a gente foi rodar um checklist lá de um lançamento, coloca na planilha 430 tarefas. Cara, e se a empresa for maior, quando a gente rodava lançamentos grandes, eu lembro o segundo lançamento que a gente fez com o Pedro Calabres, a gente investiu, foi um lançamento maior, acho que 1 milhão que a gente investiu em tráfego, um lançamento que faturou uns 3, 4 milhões, tinha 700 tarefas por semana para serem realizadas. Caraca. A Edi, que era a nossa gestora de projetos lá, que hoje é minha sócia na mentoria, ela ficava, 700 tarefas, a gente tinha 40 e poucos colaboradores. Vamos lá, fazer a parada acontecer. Gestor de projetos sofre, inclusive, desses projetos maiores. Cara, você acabou de soltar um número aí. Não precisa especificar qual foi o caso, mas você lembra qual foi o maior lançamento que você já rodou a estratégia dele? Cara, maior lançamento infoproduto foi, assim, lançamento mesmo tradicional, foi um lançamento que a gente investiu uns 500 mil e voltou 5,2 milhões, mas teve a mentoria Arena também, do Ícaro, do Jonatas e do Vinhas. Essa passou ali dos múltiplos 8 dígitos, mas esse número eu não posso falar certinho quanto foi. Mas aí é diferente estratégia, né? Um é lançamento com aquela estratégia tradicional de live e tudo mais, o outro é lançamento em evento presencial, venda de high ticket e tudo mais. Por que eu quis te perguntar isso? Eu já fiz lançamentos de 6 dígitos, múltiplo 6, algumas vezes, quando eu podia fazer isso. Eu não posso hoje, tá, gente? Contratos, escolhas. Mas, quando eu tava rodando lançamentos, eu falava assim, cara, vender até 100 mil é uma coisa, vender até 500 mil é outra coisa, vender mais de 500 mil é outra coisa, e por aí vai. Para você, a gente falou aqui de fundamento, falou de priorização de tarefas, de gargalo e tudo mais. Onde você acha que está a grande diferença, ou as grandes diferenças, entre um lançamento de múltiplo 6 e, por exemplo, esse lançamento que você investe múltiplo 6 e fatura múltiplo 7 dígitos, como, por exemplo, 5 milhões de reais? Bom, o primeiro ponto, que eu acho que isso é importante ficar muito claro, é assim, é importante ter clareza que é um processo gradual. Então, não adianta também eu falar, tá, agora eu vou pegar o meu projeto que a especialista tem 10 mil seguidores e que a gente está fazendo 20, 30, 40 mil no lançamento e agora eu vou investir sei lá quanto e vai voltar sei lá quanto. Então, tem um processo que é o crescimento natural que o negócio vai trazendo. Mas, quando a gente chega ali nos múltiplos 6, a principal barreira que a gente vê da pessoa que está faturando 100, 200 mil por lançamento é coragem. É basicamente, eu tenho gana de, em vez de colocar 10, 20 mil reais aqui, eu vou colocar 100 pau no meu lançamento de tráfego. É claro, você só consegue fazer isso se você entender muito bem os fundamentos de tráfego e analisar métricas e saber, não, eu tenho margem para isso e eu vou fazer essa aposta aqui. Mas a gente vê muito isso, cara. É o cara que tá lá sempre investindo 10, 20 mil no lançamento, aí tá voltando sempre 100, 200, 300 mil e ele não tem coragem de colocar aquele dinheiro a mais. É que se a gente pensar em médias normais, uma pessoa que coloca, vamos lá, 20 mil de tráfego, vendeu 100, beleza, ela não lucrou 80, mas pelo menos uns 60 ela lucrou. 50, 60. Sim. Ela fez isso 3 vezes,
Pô, ela tem 150 mil que não existia antes. Dá pra correr um risco ali de uns 40, 50. Né? E aí é a lógica de você vai pelo menos, vamos dobrando aqui, enquanto a gente está tendo um resultado consistente, né? Então, esse eu investi 20, voltou 120, vamos colocar 40. Aí você vai entender também que tem mercados que tem limites, nichos que você também não vai conseguir faturar tanto, e aí tudo também tem você precisa ter uma análise mais completa e complexa no mercado. Não dá para você querer faturar múltiplos 8 dígitos num nicho super restrito. Ao mesmo tempo, né, eu gosto muito do exemplo que o Ladeira traz de uma mentorada dele que acho que ela faz múltiplos 6 dígitos todo mês vendendo curso para cachorro que tem dermatite atópica. Caraca. Um negócio super ultra específico e ainda assim ela tá faturando horrores. Então assim, temos muito espaço, mas tem nichos que tem teto. Quando eu lançava uma especialista de educação parental, eu cheguei a escalar mais no tráfego e eu vi que, cara, eu podia escalar o quanto eu quisesse que eu não ia passar de uns 300 mil de faturamento no lançamento. Então também tem uma questão de análise, de você fazer o teste e pegar esse retorno. O lado bom é que quando o nicho tem limite, ele te dá previsibilidade, né? Você fala, cara, eu já sei que existem tantos profissionais ou, sei lá, entusiastas disso no Brasil. Pô, previsibilidade é um negócio que quase ninguém tem nesse mercado. Tipo assim, em alguns nichos talvez tenha um pouco disso. Acho legal você ter falado da coragem, porque o que você acha que às vezes, tipo assim, faz a galera ter esse medo de, sei lá, cara, pô, igual a gente comentou, depois de 3 lançamentos de 100 mil, a pessoa tá com pelo menos 150 mil no caixa ali, se ela não gastou em BMW. Ou em rola tênis, muito, inclusive. Ou em relógio, ou em bolsa. Sim. Beleza, gasta um pouquinho, mas reinveste. Mas a pessoa tem um caixa ali. E ela poderia agora investir, em vez de 20, 35, 40. Você acha que tem alguma coisinha além da coragem ali? Ou então que causa essa falta de coragem? Eu acho que tem, que é justamente a falta de domínio dos fundamentos, cara. Eu sei que eu posso parecer chato, mas eu vou voltar nisso. Porque assim, por que eu não estou investindo mais? Por que eu não estou tendo coragem? Porque no final das contas, eu não estou conseguindo analisar tão bem as métricas, eu não sei se eu fizer essa iniciativa vai dar certo, eu não tenho clareza. Por exemplo, uma coisa que acontece muito no digital, já vi acontecer inclusive em empresas gigantes. Eu faço um lançamento, aí eu vejo que teve o criativo que converteu, que captou muito bem, o custo por lead era baixíssimo e tudo mais, só que eu não tenho clareza se ele vendeu depois. Então, o traqueamento de uma forma mais completa é super importante. Então, a pessoa só sabe que aquele criativo traz lead barato. Mas esse lead barato é qualificado? Ele vai vender ali na frente? Para mim, é muito mais importante saber o criativo que vende. Depois, a trajetória toda da pessoa dentro do meu processo, da minha campanha. Então, se eu consigo fazer uma boa análise, eu falo, cara, esse criativo aqui tá me dando mais ou menos tanto de retorno. Pronto, eu sei que se eu escalar, eu vou seguir. Obviamente, quanto mais você escala, você vai baixando um pouco as margens, mas você consegue ter uma previsibilidade. Então, eu acho que essa falta de coragem é a pessoa que tá... E aí, entra de novo nessa questão de quanto de gargalo eu sou da minha empresa. Cara, eu tô muito no operacional, não tô conseguindo parar para fazer uma análise mais minuciosa, então vamos fazer o próximo lançamento, só que eu não vou arriscar, porque eu tô aqui tocando a operação no dia a dia, não consegui olhar para a estratégia tão bem, aí você fica nesse ciclo infinito. Não, e o que você falou do traqueamento, bicho, hoje tá mais fácil que nunca. Nossa. Cara, sei lá, 8 anos atrás era um desafio, cara. Agora pra gente conseguir saber qual anúncio trouxe, sei lá, 10 mil reais em venda... Exatamente, é ridiculamente fácil. As plataformas querem que você consiga fazer. A gente quer que você consiga fazer isso também, porque ajuda a investir mais. Cara, é engraçado, porque não sei se a galera tá ligada, que isso aqui virou uma sessão estratégica pesada, filho. Tipo assim, pra rodar lançamento, eu queria, tipo, sei lá, 6 anos atrás, 5 anos atrás, quando eu comecei a fazer lançamento, ter conseguido conversar mais dessas coisinhas de fundamento, de número. Eu já sabia da parte de número chato, mas de fundamento impacta pra cacete. Sim. Agora, ainda sobre tráfego, você acha que ainda essa falta de domínio afasta muita gente de gastar mais em tráfego pago? Esse é um ponto que você já trouxe, né? Falta de domínio, falta de coragem. Mas assim, vamos supor que, sei lá, o que é um... Não vamos falar muito de ROAS bom, mas para colocar uma paz no coração das pessoas. Do seu ponto de vista, normalmente, quanto eu deveria faturar para cada R$1.000 investido? Depende muito da escala, então isso vai variar com o tamanho da operação. Você trouxe só um Se eu sou um iniciante, se eu sou um cara de 6 dígitos. Cara, aí a gente está buscando um ROAS 5, mais ou menos. Então, estou investindo uns 20 e voltando uns 100. Né? Se eu começo a investir mais a partir de uns 100, eu ainda vou buscar um ROAS 4, 5 num lançamento, no perpétuo completamente diferente. Mas passei de 1 milhão investido,
esse ROAS tende a ficar próximo dos 3. 3 a gente fala que é saudável, vai depender muito do custo da operação. Mas é isso, sei lá, o primeiro lançamento do Pedro Calabrese, a gente investiu 500 mil e voltou mais 5 milhões, teve um ROAS 10. Mas depois o próximo a gente investiu 1 milhão, voltou 3, que aí é mais ou menos o ROAS que é esperado. Mas a realidade. Mas essa questão do tráfego até é interessante que você trouxe, que me lembrou. Quando eu fui PO da Arena, quando eu toquei a mentoria do Ícaro, eu fiz muitas calls individuais com os mentorados. Eu fiz 400 calls individuais com os mentorados, inclusive. E foi interessante, assim, foi desgastante, mas foi interessante porque o que mais aparecia eram especialistas e estrategistas sendo engambelados pelas agências de gestão de tráfego, porque os caras estavam pegando muitos clientes, aí eles simplesmente generalizavam, assim, pegavam uma mesma campanha e rodavam a mesma coisa para todo mundo, e o estrategista e o especialista não sabia analisar. Então eles chegavam, cara, meu projeto estava dando bom, agora não está dando mais. 90% dos casos eu falava, tá, abre sua conta de anúncio aí. Eu falava, meu, o que tá acontecendo aqui? Você tá com CTR de meio, você tá com... Enfim, aí analisava, falava as coisas que tinham que ser feitas e tudo mais. Então, é por isso que eu falo que esse domínio desse fundamento específico é tão importante, né? Para você conseguir ter essa previsibilidade de escala. Agora, no Perpétuo também essa lógica de ROAS, ela vai variar um pouco. O ROAS ideal do Perpétuo seria mais ou menos um ROAS 3, acima de uns 20, 30 mil reais investido, né? Enfim, que aí você tem essa previsibilidade de retorno. Você coloca 20, volta 60. Esse funil agora a gente começou em maio. A gente fez um lançamento que o Ícaro bolou uma semana antes de ir para a Croácia, ele abriu o carrinho enquanto ele estava lá no Galaxy, né? No dia 1º de maio. Foi um lançamento excepcional, a gente fez 1 milhão sem investir R$1 em tráfego, né? Que foi o lançamento da aposentadoria. E aí logo em seguida a gente colocou o funil para rodar. A gente investiu no primeiro mês 100 mil e voltou 290, mais ou menos. Então tá numa métrica boa, só para público frio, e é mais ou menos isso que a gente vai trabalhar em cima. E aí o ponto legal, como eu sei fundamento, o que eu vou olhar? Para todas as alavancas que eu posso ir apertando. Então agora a gente vai colocar order bump, e aí vai mexer nesse criativo e vai fazer isso, aquilo, outro, enfim. Aí você vai conseguindo ter uma previsibilidade e escalar cada vez mais também. Você cozinhar, né, cara? Agora você já sabe fazer a receita básica. Exato. Aí se eu colocar um temperinho aqui, se eu colocar uma páprica. E aí com o tempo você vai se acostumando com as métricas, né? Então, eu sei que a taxa de conversão de uma página de vendas desse tipo de produto é mais ou menos isso. então eu tenho que subir um pouquinho mais, o que eu vou fazer? Enfim. E é isso, a gente faz um traqueamento completo, né? Tenho 3 páginas, teste ABC rodando, 150 criativos que a gente colocou para rodar, teste de valor de produto, teste de checkout do tipo A, do tipo B, enfim. É massa que assim, igual a gente brincou aqui, né? Pô, vamos supor que eu seja uma pessoa que esteja vendendo 6 dígitos por ano ou 5 dígitos por ano. Acho que é muito de pegar isso que você está comentando e trazer para a própria realidade, né? Que igual você já comentou, pô, se eu invisto 20 mil, é interessante. No lançamento eu tenho um ROAS 5, né? Que ROAS é retorno sobre o que é gasto em anúncio. Então, se a pessoa começa a tangibilizar isso, acho que dá um pouquinho mais de paz no coração dessa galera. Porque a gente fica muito acostumado também a ver muito jogo dos múltiplos 7 dígitos, né, cara? Assim, a gente tá num grupo de mastermind lá do Ladeira que, tipo assim, todo mundo que tá lá fatura mais de 5 milhões. E aí o parâmetro ele começa a ficar outro, né? Assim, é até uma questão que eu converso muito com meus mentorados, que a gente, quando chega num ponto do marketing que já tá nos faturamentos maiores, corre um sério risco, que é parar de pensar no marketing pela essência do marketing, né? Qual que é a lógica do marketing? Cara, você tá falando com uma pessoa. Você tá querendo fazer com que a pessoa entenda que você tem uma solução para resolver uma dor dela. E aí você vai crescendo e você começa a pensar, não, porque se eu fizer essa ação, eu vou aumentar 1% da minha taxa de conversão A e diminuir sei lá o quê, tal. E aí você começa a pensar só em número, estatística, taxas de conversão e esquece que, cara, vamos voltar pro básico de novo, essa mesma lógica. Todo alvo de uma campanha de marketing é uma mente humana. Como diria o livro lá, Ideias que Colam. Então, vamos voltar para isso e entender o que eu posso fazer de diferente para entrar na cabeça da pessoa. E quando você tá só vendendo, você não tá criando relacionamento, né, cara? Porque o marketing ele vai... Nossa, eu não querendo romantizar, mas, putz, é muito sobre construir uma imagem que dura na cabeça da pessoa, né, cara? Para você vender mais para ela, vender mais vezes, vender... sei lá, pra eternidade, igual marca de carro, né, cara? Tipo assim, a pessoa é fidelizada. LTV. A mesma marca de carro pra sempre. E uma das coisas que faz com que isso aconteça é justamente qualidade da entrega, né? É uma das máximas que eu trago na minha mentoria. Eu falo, cara, se você puder focar só em uma coisa no seu negócio, foca no seu produto, na entrega.
E isso é o melhor marketing que você pode fazer pela sua marca. É assim, a pessoa vê que ela é bem atendida, que ela tem um bom suporte, que você está presente, que você consegue amparar ela. Isso, assim, a gente vê muito um movimento no digital do cara querendo vender a qualquer custo e entregando um produto horrível. Né? Eu sou muito da lógica de, cara, venda um produto excepcional e você vai conseguir se manter no mercado, porque é isso, você vai ser lembrado, você vai ser recomendado, enfim. Quando um mentorado seu tá ali começando a criar o produto e você olha, fala, cara, isso aqui tem onde melhorar. Normalmente você tá olhando quais pontos específicos do produto e o que você costuma dizer pra galera na média? Aí vai depender do tipo de produto, né? Então, se ele está vendendo um produto que é um info, se é uma mentoria, uma das coisas que eu sempre recomendo para os mentorados é não tenta tirar o produto da tua cachola. Então, o que mais acontece é isso. O cara cria um produto, o especialista, né, ou o estrategista junto com o especialista, cria um produto com o que ele acha que é o melhor, sem validar isso com a audiência. Então, via de regra, o que tende a funcionar melhor, que eu tenho visto é, você vai vender mentoria, consultoria individual. Mesmo que no primeiro momento você tenha que cobrar um valor mais baixo, porque você ainda não tem autoridade, não tem como trazer, né, mais clientes. Por quê? Porque aí nesse processo de entrega individual ou uma entrega em grupo mais enxuta, você consegue validar realmente quais são as dores, quais são os problemas que essas pessoas têm, né? E aí com isso você processualiza mesmo. Você fala, legal, então agora eu tenho um mapa de realmente é por aqui. Você vai entregando conteúdos e vai vendo, tá, isso aqui teve adesão, isso aqui as pessoas não se interessaram muito, isso aqui elas não tinham muita dúvida. E aí você cria um mapa para realmente construir o produto. Então, quando eu construí a Magnus, que é a minha mentoria, eu já tinha feito 400 calls individuais lá na Arena. Eu falei, tá, acho que eu tenho o mapa da mina. Ainda assim, eu abri uma primeira turma, que só tinha 40 mentorados, e falei, não vai entrar ninguém, vamos ficar aqui 8 meses só a gente, para eu validar realmente essa entrega, para poder abrir ela de novo no futuro de maneira muito mais estruturada. Até agora ela ainda está fechada, ainda estou no processo para poder trazer gente. Uma das últimas vezes que a gente se encontrou, você tinha acabado de lançar. Isso. No final do ano passado, acho que foi para outubro. Não foi lembro. logo depois do Fire. Isso. Eu aproveitei o Fire do ano passado e lancei, acho que uma semana depois do Fire. Eu tinha te encontrado em dezembro aqui em BH e você falou, cara, é isso, no VK bom pra caramba, 40 mentorados ali, tipo assim... 40 mentorados no orgânico. No orgânico, bom pra caramba. Assim. E 73% de taxa de renovação agora que terminou o ciclo. Sério? Cara, bom pra caramba mesmo. Então, e sabe preocupação com a entrega, justamente. O que você tá falando é real, porque eu tentei lançar um curso meu e, bicho, foi justamente isso. Ele não funcionava tão bem. E a ironia, né, que você fala, não, pensei em um método para algo, só que um método é uma coisa que é validada, não é uma coisa que saiu da cabeça, né? Na hora que eu peguei a mesma estrutura do curso e eu coloquei ela como consultoria 1 a 1, 60% do que eu tinha pensado era completamente lixo. É o que mais acontece. A galera queria, tipo, 40% da estrutura e funcionava com 40%, sabe? Então, acho que o Abramo, às vezes, ele fala disso também, que é a importância da gente fazer o não escalável por um tempo antes de escalar. É isso, eu acho que esse é o jogo, inclusive. Que tem uma coisa que eu acho também que, assim, a gente tava falando muito de estratégia para quem tá no começo, e você falou do fundamento, dominar copy, dominar tráfego. Cara, essa é a coisa número 1 que eu comento em evento, quando a galera fala que quer começar a lançar e não acha uma agência. Eu falo, cara, mas não faz com a agência agora. Faz depois, a agência não vai querer você agora. Exatamente. Ou você vai pegar uma agência muito ruim. Tipo assim, a agência precisa de cliente, claro, a agência é um negócio bom pra caramba pro nosso mercado. Mas, cara, você precisa saber o que tá acontecendo ali. É a mesma lógica de, se você não aprende tráfego, você não consegue gerenciar o teu gestor de tráfego. Se você não aprende essa parte de, cara, você tem que saber o mínimo para se lançar e vender seus cursos. Depois que entra um estrategista ou entra uma agência para tocar a tua operação, se você não entende da estratégia, você não consegue aferir se o resultado que eles estão colocando ali, se o que eles estão fazendo está adequado. Então é uma das coisas, inclusive eu comecei a mentoria só para estrategista e agora eu vou abrir para especialista também, porque eu tô vendo, cara, muito especialista pequeno chegando no meu perfil falando, Yuri, me recomenda algum estrategista aí seu da mentoria. Eu falei, bom, primeiro que não tem mais quem indicar, porque tá todo mundo com trabalho, mas segundo, vamos aí, vem aqui, vem aprender a fazer para depois você conseguir colocar o teu... Né? Aí você vai crescendo, aí entra naquele ponto que eu falei. Quando você vira um gargalo do negócio, porque ele já tá faturando bem, você não tá conseguindo mais escalar, aí pronto, aí você traz uma agência, você traz um estrategista para tocar a tua operação e você vai conseguir falar, não, isso daí que você tá fazendo não faz sentido, ou, né? Faz ou sentido. Às vezes a agência pode entrar só para tocar um produto novo, né? Sim. Não o todo da coisa. Pode ser um modelo também. Exatamente, também. Pensando, inclusive, em produto novo, a gente falou até no começo, né, assim, as margens estão mais apertadas, então, principalmente no lançamento, é uma coisa que a margem fica um pouco mais apertada. E agora, parece que, finalmente, tem muito mais gente aberta a olhar para o Perpétuo, que é um jogo um pouquinho diferente ali. Eu sei que é difícil cravar
Isso no geral, eu já sei que a sua resposta vai ser depende. É a minha resposta preferida, Não, a mas maior minha parte também. das coisas. Não, ixi, cara, é o bom que você fala depende, dá tempo pra pensar na Exato. resposta. Mas o que você diria que são momentos interessantes de a pessoa que tá fazendo só lançamento olhar para uma venda de um perpétuo como uma alavanca de crescimento ali, ou até para pagar as contas do negócio? Cara, na verdade, eu acho que cada vez mais o perpétuo ele deve ser olhado muito mais próximo no começo de um negócio do que só lá pra frente que você tem que implementar um perpétuo. Ó, o Leandro Ladeira te pagou para falar isso. Não Olha, é isso, não. Safado. Eu venho da escola de lançamento, né? Eu sempre fiz lançamento. Mas, como a margem tá ficando mais apertada, e a gente tem essa questão de que o lançamento, querendo ou não, eu tenho 2 meses de fluxo de caixa negativo, né? Eu tô pagando funcionário, pagando conta, pagando ferramenta para ter esse retorno lá na frente. E se eu ainda não tenho ele muito bem validado, eu corro risco. Eu não sei quanto que vai voltar. Às vezes eu tenho um lançamento que não performa bem, né? Enfim, quantos grandes do digital a gente não conhece que tiveram lançamentos ruins. Então, cada vez mais eu acho que é importante a gente olhar para como que eu consigo plugar um lançamento na minha operação. E o ponto do lançamento, que as pessoas trazem uma complexidade muito grande, eu acho que o mais importante é entender assim, cara, você quebra o lançamento. O ponto do perpétuo, que as pessoas, né, veem que eles acham que tem que fazer 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, é entender que o perpétuo, na verdade, nada mais é do que um empilhamento de funis. Então, como que você faz um bom perpétuo? Cara, faz um funil acontecer primeiro, tá dando certo? Beleza, aí você vai plugar um segundo. Exatamente o que a gente está fazendo lá no aplicativo do Ícaro. Então, a gente plugou agora um funil, que é o funil da aposentadoria. A pessoa vai aprender a se aposentar em 8 anos. Aí tem o Upsell, que é o aplicativo que tem um curso de investimento. Aí depois a gente vai colocar um segundo funil, que aí vai ter o upsell para o aplicativo, aí o terceiro. Então, primeiro eu valido uma coisa para depois querer colocar outras coisas, né? O que acontece muito, ou é a pessoa querer fazer 1 milhão de funis ao mesmo tempo, não vai funcionar, ou o clássico, né, da pessoa falar, meu curso está no perpétuo, porque ela deixou no link da bio e faz CTA nos stories e acha que aquilo é perpétuo, né? Também acho que é um ponto. Mas eu trago isso lá para os mentorados, inclusive. Cara, vamos aprender a lançar, vamos fazer lançamento, mas vamos fazer perpétuo também. Então tem um momento do lançamento que é insano e a gente faz tudo junto, faz a campanha lá juntos, mas depois disso a gente vai fazendo implementações de funis aos poucos. Eu estou gostando muito de implementar funil que você coloca muito foco na pessoa responder uma pesquisa. Para eu ir validando as principais dores e aí eu vou criando meu front, esses produtos de entrada bem com base no que o público está pedindo, está precisando, enfim. Uma consulta médica, né? É uma anamnese, é basicamente essa a lógica, assim. Sim. Não, e cara, é engraçado que, tipo, igual, tem muita gente que, eu falo que tem muita gente, não é só falando aleatoriamente, né? A gente vai muito em evento e recebe muita pergunta das pessoas, né? Acho que, às vezes, as pessoas complicam demais o jogo do perpétuo, porque o perpétuo, do meu ponto de vista, e eu acho que vocês trouxeram isso de um jeito que eu não conseguiria trazer, ele é muito mais ajustes finos que marketing duro ali. Tipo assim, a parte de marketing mesmo do perpétuo, ela não é brutal, cara. Não é. A gente fica vendo o Ladeira lá, o Leandro Ladeira no Instagram dele, cara, não é um volume brutal de ações que ele tá fazendo ali, só como ele tá fazendo isso há 5, 6 anos no perfil dele, aí fica gigantesco, né, cara? É o empilhamento, justamente. Mas o que ele faz lá, assim, na essência da essência da essência? Cara, tem uma live diária, porque ele é um cara que pode fazer isso, mas nem todo mundo precisa ser. Todo dia ele compartilha depoimentos dos alunos e tem os criativos rodando lá no fundo. Putz, isso aí já é legal pra caramba. Cara. E aí ele tem 1 milhão de funis, né? Aí ele tem o funil de quiz, ele tem o funil de tráfego direto, que é uma coisa super simples de fazer. Que aí já fazer. deixa de ser muito hard marketing, né? E já começa a ser mais, ajustes finos aqui, isso. Cara. Eu jogo a pessoa num funil e vou trabalhando com ela. Então, assim, é mais simples do que a gente pensa que é, né? Até. É mais simples, só que eu vejo também pessoas querendo implementar perpétuo achando que é simples demais, no sentido de que, o perpétuo eu posso trazer um exemplo que me veio aqui de uma mentorada que começou a tocar um projeto com uma especialista, e aí a especialista tinha contratado um copy para fazer uma VSL para começar a rodar um perpétuo com VSL, né? Que é um vídeo de vendas ali, o Video Sales Letter. E aí, cara, eu bati, ela me mostrou essa VSL, eu vi a página e tal, eu falei, cara, essa VSL aqui tem que ajustar isso. E ela falou, não, mas eu já contratei o copy, eu já fiz a VSL, agora roda com isso daí e me traga resultado com isso. Então também tem que ter essa clareza de que, cara, o perpétuo é isso, eu vou identificando o que não tá funcionando e vou otimizando pouco a pouco. Eu vou ter que regravar vídeo, eu vou ter que regravar criativo, assim, também não é
deixei no perpétuo. Pronto, acabou. Agora eu virei o Tim Ferriss e trabalho 4 horas por semana. Nem ele, né? Que o podcast dele dura quase isso. Exatamente. Pensa o tempo que ele não passa no trânsito ainda. Trabalho também. Yuri, vamos lá. Se você tivesse... A gente tá abordando várias coisas desse guarda-chuva que é uma estratégia digital. Porque eu acho que isso aqui depois eu vou transcrever esse podcast e vender. Boa. Mas se você tivesse... Me dá o link de afiliado. Exatamente, a gente tem solução para isso. Mas se você tivesse que pegar hoje e quebrar meio que ali em 3 passos práticos um caminho muito inteligente para quem quer validar uma coisa no digital. A venda de um serviço, a venda de um produto, ou sei lá, o agendamento de um serviço que seja. Como você chegaria a esses 3 passos básicos ali, depois que a gente falou de fundamento, falou de ter coragem de escalar e tudo mais? Eu voltaria nesse tópico que eu trouxe de a melhor forma de você validar qualquer coisa é no contato direto no 1 a 1. Né? Então, eu quero validar, por exemplo, a minha mentoria. O que eu fiz? Cara, eu vou vender mais barato, então eu não estou cobrando o preço que eu sei que ela vale, que eu vou cobrar no futuro, para trazer mais pessoas para dentro, para eu conseguir processualizar. Então, o primeiro vou ter esse contato no 1 a 1 do meu serviço, do meu produto. Aí, eu não estou conseguindo cobrar nada. Cara, você vai ter que fazer o mais barato possível que você pode ali para pelo menos conseguir testar essa entrega. Conseguir testar a entrega, você tem que ser minucioso nesse processo de análise. Então, o que essa pessoa falou, que essa pessoa também falou, que essa pessoa também falou? Quais são os pontos recorrentes que estão aparecendo aqui para mim? Beleza. Vou analisar isso e aí eu vou construir, então, o primeiro passo, conseguir fazer essas vendas aí no 1 a 1, mentorias, ou individuais ou em grupo. Segundo passo, uma análise super crítica do que você está tendo ali com essas pessoas. E o terceiro passo aí sim eu vou construir minha oferta, porque eu vou construir minha oferta e aí eu posso fazer em lançamento, em perpétuo, enfim, o que a pessoa tiver mais familiaridade, tem que estudar, né, pra caramba, inclusive no digital. Mas aí eu já crio uma oferta que já está muito mais alinhada com as principais dores da minha persona, com os principais benefícios que a persona quer chegar, né? Enfim, eu iria mais ou menos nessa linha. Não, bom demais. Meu caro, você deu uma aula aqui, foi uma aula misturada com uma sessão estratégica. Pra galera começar a te acompanhar nas redes sociais, saber um pouco mais aí do seu trabalho, da sua mentoria, inclusive também, onde essas pessoas te encontram? Boa. Então, o melhor lugar para me encontrar hoje é com certeza no meu Instagram, @YuriBranco. Tem o YouTube que está indo aos poucos, mas acho que o principal ponto de contato é esse. E lá eu também tenho um grupo gratuito de WhatsApp, que eu compartilho aí sacadas de estratégia, insights que eu tenho nos masterminds que a gente participa. Então eu vou no mastermind do Ladeira, vou no mastermind da VK e eu trago ali o que eu acho que tem de mais interessante. E é isso. Maravilha. Para você que acompanhou a gente aqui, vale lembrar que tá em jogo 1 hora de consultoria com esse camarada aqui, que é um mestre da estratégia. Portanto, deixe o seu melhor comentário aqui no YouTube. Se você está escutando pelo Spotify no carro, já para no acostamento agora, entra no YouTube. Boa, gostei. Para no acostamento, não vai... Vai fazer dirigir. Exatamente. Mas lembrando, tem HotmartCast 2 vezes por semana no YouTube, no seu streaming de áudio preferido. Você só precisa acompanhar a gente e recomendar para os seus amigos. Muito obrigado. Yuri, valeu demais. Valeu, obrigado pelo convite. Aqui. Até uma próxima. Vamos demais.